Olá, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é o pastor Davi Costa, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Hoje, dia 3 de novembro de 2024, e nós estamos estudando o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Isso é, estamos encerrando mais um ano de aprendizado pela Escola Dominical. E nós temos aqui em mãos a revista da CPAD, que é a qual fala sobre as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. E estamos diante da lição número 5, que fala sobre a promessa de salvação. Glória a Deus. Muito bem. E esse é o canal Família, e eu convido você a assistir esta videoaula até o final. Deixa o seu like abençoado aí. E se você não for inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever neste canal para fazer parte desta família. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O nosso textuário diz o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5 e versículo de número 24. A verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós temos uma leitura bíblica em classe que se encontra registrado em o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 até o 21. Glória a Deus, é a leitura bíblica em classe. Muito bem. Querido, nós temos aqui nesta lição a palavra-chave. A palavra-chave dessa lição é salvação. Então vamos ler a introdução desta lição, que diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isto o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação e também a sua natureza. E eu gostaria de aqui dizer o seguinte: que a introdução, nós não fazemos assim grandes comentários dentro da introdução, porque introdução significa ato de introduzir, ou a introdução significa uma preparação em que, quando nós lemos a introdução, nós nos preparamos para entrarmos em todos os assuntos que a qual será abordado nesta lição. Porém, eu quero deixar uma pré-aula somente do tópico 1. O tópico 1 nos traz 3 temas importantes. Primeiro, uma maravilhosa salvação. Segundo, a obra da salvação. E terceiro, fala sobre o Salvador. Glória a Deus. Então vamos lá. A promessa da salvação. Em primeiro lugar, nós precisamos entendermos
que quando se fala de salvação, fala-se de livramento de perigos, né? Fala-se de livramentos de perseguições, livramento-se de perigo que poderá nos acontecer. E aí nós temos uma maravilhosa salvação concernente a isso. Pois nós observamos que a leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento que se encontra registrada em Número, capítulo 21, versículo 4 ao 9, que trata-se de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. E nós observamos aqui que lá em Número nos relata o seguinte, que o povo de Deus novamente murmurou contra o Senhor. E o Senhor nosso Deus feriu o povo com a maldição das serpentes ardentes. Mas em reconhecer que havia murmurado e pecado contra Deus e contra Moisés, o povo reconheceu e recorreu-se a Moisés, pedindo-lhe que Moisés providenciasse ali um livramento daquela maldição. E Moisés orou a Deus. E Deus disse a Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse sobre uma haste no deserto, e há de ser que alguém que fosse mordido pela serpente ardente e olhasse para aquela serpente de bronze, a maldição da morte era removida da vida daquela pessoa a qual foi ferida. Então observamos que, semelhantemente, queridos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona a redenção para a alma carente da salvação. E nós observamos que desta forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para a salvação de todos aqueles que nele crer. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observamos aqui então que este versículo nos traz duas promessas, duas promessas em realidade. Por quê? A promessa de quem crer não é condenado, mas também a segunda realidade é quem não crer já está condenado. Observamos que logo a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em Cristo Jesus. É uma promessa feita para todos aqueles que creem. É a promessa da salvação. E Tito, lá nas cartas de Paulo a Tito, no capítulo 2 e versículo 11 também, está nos dizendo as seguintes palavras, que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Se a salvação não fosse a todos os homens, o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João seria um versículo sem nenhuma validade, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira.
Então, a promessa da salvação, ela é válida para todo aquele que crer, para não perecer. A humanidade está ferida pelo pecado que um dia entrou neste mundo. Mas se olharmos para Jesus como autor e consumador da nossa fé, aquele Jesus que um dia foi erguido na cruz do Calvário, então nós teremos a nossa salvação, o nosso livramento do pecado. Amém? Glória a Deus, maravilha. Deus abençoe a todos. Aqui eu encerro o primeiro ponto do tópico 1 da lição número 5. Agora nós vamos aqui para o segundo subtópico, ou segundo ponto do tópico 1, que fala sobre a obra da salvação, né? Aqui diz que o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. Esta é uma obra da salvação, né? É fazer o quê? A obra da salvação é salvar o ser humano de uma condenação eterna. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E para nós podermos nos novamente termos direito nessa glória, é necessário que a promessa da salvação chegue até nós. Que no sentido geral, a palavra salvação, que ela vem do grego que significa sotória, né, traz um sentido de livramentos de perigo, livramentos de ameaça. E nós temos uma ameaça de uma condenação eterna, caso nós não olhemos para Jesus como nosso autor da nossa fé. Observamos que salvação também fala-se nos livros da ameaça sobre a nossa saúde. A salvação também nos traz livramento da prisão. A salvação fala do livramento do dilúvio, e desta maneira a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu único Senhor e o suficiente Salvador da sua alma, né? Então, quando isso acontece, nós somos imediatamente libertos da escravidão, do poder do pecado e da condenação eterna, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado ao homem pela qual devemos ser salvos, a não ser na pessoa bendita do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É apenas uma pré-aula e você possa meditar nessa pré-aula. Muito bem. O ponto 3 do tópico 1 diz: o Salvador. Isso significa que para termos uma salvação é necessário termos o quê? Um Salvador, né? Por exemplo, para que o povo lá no deserto tivesse o livramento da morte concernente o ferimento da serpente ardente, era necessário que eles olhassem para a serpente de bronze. Então, para a salvação, para nos livrar da condenação eterna, é necessário também termos um Salvador. E esse Salvador chama-se Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, através do comentarista desta lição, que a obra da salvação, meus irmãos, tem como base a entrega do Filho de Deus
como aquele que pagou o preço do pecado. Ele não era pecador, né? Mas ele pagou o preço do seu, do meu, do nosso pecado, né? A Bíblia diz, através do profeta Isaías, quando falava para o povo concernente a salvação em Jesus Cristo, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando-nos para ele nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Foi desprezado, né? Foi oprimido, e ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, levou sobre si, como salvador da nossa alma. Então, ele pagou o preço do pecado. Quem é esse que pagou o preço? Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Esse é o Jesus a qual nós servimos, né? Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. E esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem se arrepende e crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Amém? Aqui nós estamos terminando o tópico 1 da lição 5, que é a promessa da salvação. Aqui diz o síntese: a salvação é precioso presente de Deus para todos os que creem em Jesus Cristo. Amém? E aqui nós temos o tópico 2, né? Sobre a natureza da promessa da salvação. No ponto 1 do tópico 2 diz sobre a justificação. No ponto 2 do tópico 1 fala sobre a regeneração. E no tópico 3 do tópico 2 fala sobre a santificação. É que eu não vou estender esse vídeo. E o tópico 3 fala sobre promessa e perseverança da salvação. A base da promessa de salvação, aqui no ponto 1 do tópico 3, a base da promessa da salvação é Cristo. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. No ponto 2 fala sobre, no ponto 2 do tópico 3 fala sobre a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. No ponto 3 do tópico 3 diz: a promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consolação, uma certeza daquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muito bem, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Assista esta pré-aula até o final, deixe o seu like abençoado e se inscreva no canal Família. Glória a Deus.